Fala pessoal, como vocês estão? Vinícius do canal Footstats aqui para mais um vídeo de validação. Agora Super League Turca. Campeonato turco que tem probleminhas aí, né? Com esses mercados de apostas, né? Mais de 100 jogadores indicados aí, né? Num esquema de apostas e bem complicado. O Campeonato Turco. Mas a gente não tem nada a ver com isso, né? Vamos fazer aqui a nossa validação das análises pré-partida. Vocês estão vendo aí, né? Fatih Karakumruk versus Besiktas. E o clássico, né? Fenerbahçe Galatasaray, que aconteceu nessa rodada também. Bom, Liga Turca, que a gente está tendo um desempenho ok aí, né? Na lista completa a gente não está conseguindo chegar próximo do nível que a gente está, né? Tá ali na última rodada até chegou. Mas pelo menos ele segue o padrão ali, né? Da síntese filtrar um pouquinho melhor da lista completa, né? Em algumas competições, principalmente que a gente não está indo bem até o momento, a gente tem justamente o contrário, né? Às vezes a síntese é melhor do que na verdade, a lista completa é melhor do que a síntese. Algo que não consigo entender, né? A gente não consegue filtrar uma lista. Mas beleza, a gente está aqui para falar da Liga Turca. Então, antes da gente começar a nossa validação, peço por gentileza que você inscreva-se no canal, deixe o like, comente, compartilhe com o grupo, a galera de vocês aí que curte futebol, curte fazer análise pré-jogo, aqui uma análise rapidinha. Então vocês vão acompanhar, e aqui é o nosso jeito de fazer validação, todo aberto, sem esconder nada. Não sei como nós fomos, se fomos bem ou não, não faço ideia. A gente vai ver junto aqui nesse vídeo. Beleza? Então, é isso. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe e entre no nosso grupo do Telegram, porque é lá que eu posto todas as análises dessas partidas. Semana e final de semana cheio, última rodada do Brasileirão. Faremos todos os jogos. Beleza? Mas aqui, de novo, a gente está para falar sobre a Liga Turca. Clássico nessa rodada, mas antes a gente começa pelo Karakumruk e Besiktas. Vai ser um pouquinho difícil falar esses nomes, né? Mas vamos aprender, né? Estamos aqui para evoluir e aprender sempre. Quem sabe a gente aprende aí falar turco. Mas é isso, né? O Turquia com problema aí no mercado. Na verdade, já tinha algumas denúncias sobre favorecimento ao Galatasaray, se eu não me engano. Mas era só denúncia, não sei se isso vai virar alguma coisa. O que a gente tem é isso, né? Problema de vários jogadores, inclusive jogadores da seleção, né? Que vai estar na Copa do Mundo, com problema de envolvimento aí com a aposta. A gente sabe que jogador de futebol é proibido, né? Jogador, até se eu não me engano, familiar de jogador é proibido de fazer apostas em alguns países aí, né? Mas aqui a gente faz análise, a gente não faz apostas. A nossa ideia aqui é só análise, beleza? Então aqui ele já está terminando, a gente sabe então que a gente tem a síntese, né? Que é um top de 3 a 6, né? 3 a 6 indicadores mais confiáveis. E a nossa lista completa. Terminou aqui, então vamos lá. Síntese. 5, foram 5. Dupla chances, bateu over 3 cartões. Nossa, não bateu over 3,5 cartões. A lista linha baixa não bateu. Besiktas mais escanteios bateu, ambos sim, não. Besiktas over 1,5 bateu. Quanto foi o jogo? 1 a 0, não foi? 2 a 0 Besiktas. Entendeu. Lista completa. Resultado bateu, quantidade de gols e ambos não. Escanteio bateu, cartões não. Finalizações, chutes a gols, resultado no HT, resultado no gols, resultado cantos e segundo tempo resultado bateu. Segundo tempo gols não bateu, segundo tempo escanteios bateu, dupla chance bateu, empate anula bateu, handicap bateu. Placar exato não, escanteios dos primeiros 10 minutos bateu, quem tem mais escanteios bateu, quem tem mais cartões não, quem finaliza mais bateu, quem chuta mais no gol bateu, tempo com mais gols não bateu e performance XG bateu. Então a síntese aqui de confiabilidade 60% no top 5, os erros foram em ambos os cartões, a leitura do vencedor gol dos times escanteios foi perfeita, a lista completa 70,8%, com aproveitamento acima de 70% em ligas voláteis como a Turquia, é considerado excelente, especialmente acertando todas as métricas de volume. É realmente excelente. Mas você deveria ter filtrado melhor, né? Mas beleza, não vamos questionar ele aqui.
Bom, conclusão da rodada, o que aconteceu? Onde acertamos o massacre de volume, o modelo previu corretamente que o jogo teria muitas finalizações e muitos escanteios, impulsionados quase exclusivamente pelo Besiktas. O jogo teve 34 chutes e 11 escanteios, leitura tática perfeita. O gatilho mira torta. Esse aqui é um gatilho, ele é um nome que ele dá pro filtro. Ele é... Não sei o que escolho, galera, ele que faz. O gatilho mira torta, nossa intervenção para jogo reduzindo a expectativa de escanteios do cara Gunruk foi genial. Eles tiveram 7 chutes mais 0 no alvo, resultando em apenas 2 escanteios. Se tivéssemos confiados na média bruta, teríamos errado a projeção de cantos do mandante. Ouro. Isso é ouro. Eu não vou falar mais nada. Domínio do Besiktas. Todas as linhas de resultado, handicap e XG foram confirmados. O time visitante atropelou. Onde erramos? Pontos de correção. Superestimamos a capacidade do Karen Gunruk de marcar em casa. O time teve 0 chutes no alvo. O dado de marcou em 71% dos jogos em casa foi derrubado pela incompetência técnica atual. 0,45 de XG. Interessante, né? Ele tinha feito em todas as partidas, mas ele talvez não tinha enfrentado uma equipe do nível do Besiktas, né? Acontece. Cartões do dominante. Erramos ao projetar que o Besiktas receberia muitos cartões. Quando o time tem 62% de posse e 27 finalizações, ele não defende. Logo, não faz faltas para cartão. Bem interessante, né, galera? Aí ele coloca o filtro para aprendizado ali, mas eu não importa muito esse filtro, porque a gente vai juntar com outra partida, né? Então, perde um pouco a ideia. E assim, pra gente também, eu não falo do filtro, porque eu não quero que vocês se confundam, porque o filtro não é só dessa partida, ele tem que trazer das outras partidas. É por isso que a gente acompanha todas essas rodadas aí, né? Senão não faria muito sentido, né? Então eu nem falo do filtro, porque vocês podem se confundir aí, querer usar o filtro para essa partida, sendo que na verdade o que nós usamos, que é o modelo que nós apresentamos aqui no Footstats, é usar o filtro pegando sempre o nosso histórico. Por isso que eu faço na inteligência artificial também. Aproveitar o histórico das partidas. Quero aproveitar todo o histórico o máximo possível. Beleza? Tanto é que quando um chat dá ruim, eu peço para ele fazer um resumo, copio o chat, jogo na outra para justamente não perder o histórico. Já aconteceu isso comigo, não na validação, foi no chat que eu chamo de banca, né, que é onde eu transformo os guias em entradas. Aconteceu isso no Brasileirão também. Ele do nada ele perdeu o fio da meada da conversa lá, eu tava começando a ficar ter problema. Eu pedi para ele parar, falei, beleza, valeu, thank you. Peguei um resumo e joguei em outro chat e continuei de lá. Beleza? E aqui o clássico, né? Fenerbahçe e Galatasaray. Tivemos top 6 aí dos indicadores. Muitos indicadores. Vamos ver como foi essa partida. Foi 1-1 com o Fenerbahçe empatando no finalzinho do jogo. Eu estava acompanhando pelo radar essa partida. Bom, vamos lá. Síntese, então. Escanteio os primeiros 10 minutos confirmado. Volume de chutes do mandante não confirmou. Total de escanteios confirmou. Total de gols confirmou. Dupla chance confirmou. E ambos marcam confirmou. Resultado excelente aqui na síntese. Lista completa. Resultado, quantidade de gols. Ambos marcam. Quantidade de escanteios e quantidade de cartões confirmado. Quantidade de finalizações de chutes a gols e resultado no primeiro tempo não confirmou. Gols no primeiro tempo confirmou. Escanteios no segundo tempo não. Aí, resultado no segundo tempo, gol no segundo tempo, escanteio no segundo tempo, dupla chance, bateu. Empate anula, deu void. Handicap asiático, placar exato. Ouro. Não falo mais nada. Escanteio nos primeiros 2 minutos, time com mais escanteios, time com mais cartões, equipe com mais finalizações e equipe com mais chutes equipe com mais finalizações bateu. Equipe com mais chutes a gol e tempos com mais gols não bateu e performance bateu. Performance do algoritmo 83,3%, na síntese 75% na lista completa. Bom, desempenho excelente, eu sempre tenho medo de clássico. A gente vai fazer mais um clássico nessa rodada que foi Barcelona e Atlético de Madrid. Não sei como é que foi também, não fiz o vídeo da La Liga. Se eu não me engano é o próximo vídeo até. Mas eu não sei como foi. Então tô totalmente no escuro aí com relação a essa partida. Mas aqui esse clássico foi bom. Uma rodada excelente pra gente. Vamos só então fazer a conclusão.
Análise tática e narrativa, o que aconteceu. O sucesso, a leitura de placar exato 1-1 e a tendência de undergoals mais ambos marcam foram perfeitas. O algoritmo entendeu corretamente que, apesar dos ataques poderosos, a tensão do clássico limitaria o placar, mas não impediria o gol de honra de cada lado. A leitura de escanteios total a 10 minutos também se mostrou extremamente sólida. O desvio, a surpresa. A previsão de chutes a gols foi um desastre. Projetamos over 7,5 chutes do mandante e o Fenerbahçe conseguiu apenas 2. Diagnóstico. O Fenerbahçe chutou muito, 17 vezes, confirmando o volume, mas a qualidade foi pífia, XG de 1,01 para 17 chutes, média de 0,05 XG por chute. Muitos chutes bloqueados, 6, e para fora, 9. O Galatasaray, jogando com o regulamento debaixo do braço após o gol cedo, negou espaços claros, forçando chutes especulativos. A lição: em clássicos de rivalidade extrema, The Big Derby, a ansiedade dos jogadores afeta a coordenação motora fina. O volume de finalizações se mantém, mas a conversão em chutes a gols despenca drasticamente. Então, aqui nossa conclusão dessa partida. Eu gosto dos nomes que ele inventa ali, né? Bom, vamos ver como é que foi então nossa conclusão. Vai ser facinho, né? Que foram apenas 2 partidas. Eu nunca lembro qual rodada que foi, essa 14ª. Vamos buscar aqui. É aquilo, né? Quando você tem uma partida a menos por causa de um clássico, a gente sempre tá no risco, né? Ou te joga pra baixo ou te joga pra cima. Acho que eu até falei isso no último vídeo, né? Que era uma preocupação minha com relação a isso e não tivemos problemas, né? Foi até um bom resultado aí. Mas é isso, é sempre um risco, né? Ficar travado em clássico é um certo probleminha aí que eu não. A gente sempre tá num risco e eu não. Na verdade, tô pensando, acho que no campeonato italiano já jogou um pouquinho a gente pra baixo. A gente não vinha tendo um bom desempenho ainda, né? Como eu falei, nesse meio de semana a gente teve rodada antecipada, né, do Campeonato Espanhol e teve clássico, né? Barcelona e Atlético de Madrid. Bom, relatório de validação. Aqui ele tá falando dos destaques das partidas. Conclusão geral. Não, peraí, que bagunça aqui, mano. Tá. Então, síntese 72,2%, 72,7%, né? E lista 72,9%. Conclusão final da rodada: a 14ª rodada marcou uma recuperação expressiva na qualidade da análise. Média geral acima de 70% é excelente. O sucesso do Gatilho Miratorta, a principal vitória foi evitar o erro de escanteios no jogo do Besiktas. O filtro criado na rodada 13 provou seu valor imediatamente. No fator derby, aprendemos que em jogos de rivalidade extrema a precisão técnica cai drasticamente devido ao nervosismo, mesmo que o volume bruto se mantenha alto. O dominante limpo, aprendemos que times compostos de bola extrema, mais de 60%, e controle total do jogo não tomam cartões. Apostas em overcartões deve ser evitada para o time dominante. Então, o nosso aprendizado aí, ele dá o filtro, mas o filtro eu peço depois. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo da Super League. Desempenho excelente. Evolução do nosso projeto, é isso que a gente busca, né? Mais uma evolução. Eu fiz agora antes o vídeo da Campeonato Português. Tivemos uma evolução lá também, e mais uma evolução aqui. Então fico feliz, principalmente porque o clássico geralmente dá uma quebrada na nossa análise, não foi o que aconteceu, ela se manteve estatisticamente excelente no índice de acerto. A gente teve aí 72 nas duas, né? Algo bem difícil de acertar, elevando a nossa média, né? Vocês estão vendo aí que a gente elevou a nossa média e chega no próximo daquilo que a gente busca. Então é uma competição que está se mantendo estatisticamente próximo daquilo que a gente tá indo atrás. Me deixa feliz, muito feliz, porque essa é a nossa ideia, nosso projeto, nossa ideia de crescer. Beleza, pessoal? Então é isso. De novo, inscreva-se no canal, olha aí esses números excelentes. Por gentileza,
Deixa o like nesse vídeo, comente, compartilhe com a galera, entre no nosso grupo do Telegram, porque é lá que você vai ter acesso a esses guias. Fechou? É isso, até a próxima, valeu!